Muitos não entendem qual é o propósito da lei. Eu peço que você leia Gálatas capítulo 3, do versículo 19 a 29, mas leia todo o livro de Gálatas. Não posso fazer isso aqui no vídeo, senão ele vai se tornar muito longo. Eu vou explicar esses versículos de Gálatas capítulo 3, do versículo 19 a 29. Para que serve então a lei? Se conforme Paulo afirma, a lei não anulou nem adicionou condições à promessa de Deus a Abraão, qual era o propósito da lei? Revelar o pecado no seu verdadeiro caráter de transgressão. O pecado existia antes da lei, mas o homem não o conheceu como transgressão até o advento da lei. Transgressão é violação de uma lei conhecida. A lei foi dada a uma nação de pecadores. Nunca poderia obter justiça por guardá-la, porque não tinha poder para lhe obedecer. A finalidade da lei era mostrar aos homens quão pecaminosos eram. Sendo assim, que pedisse a Deus, sendo assim que ele era pecador, o homem é pecador, que ele pedisse a Deus que o salvasse por sua graça. O pacto de Deus com Abraão foi uma promessa incondicional de bênção. A lei resultou em maldição. A lei mostrava que o homem não merecia receber bênção livre e incondicional. Se o homem há de ser abençoado, tem de ser pela graça de Deus. O descendente é Cristo. A lei foi dada, portanto, como medida temporária até a vinda de Cristo. A bênção prometida a Abraão era para vir por meio dele, de Cristo. A bênção da salvação a toda a humanidade. Um pacto entre dois partidos requer um mediador, um intermediário. A lei envolvia duas partes contraentes, Deus e Israel. Moisés serviu de intermediário, leia Deuteronômio capítulo 5, versículo 5. Os anjos eram os mensageiros de Deus fazendo a entrega da lei a Moisés. Deuteronômio capítulo 33, versículo 2, Salmo capítulo 68, versículo 17, Atos capítulo 7, versículo 53 e Hebreus capítulo 2, versículo 2. A participação de Moisés e dos anjos trata da distância que havia entre Deus e seu povo, e de um povo que não estava em condições de comparecer perante Deus. Se houvesse apenas uma parte contratante do pacto, e este fizesse uma promessa incondicional, não exigindo nada da outra parte, não seria necessário um mediador. O fato de a lei necessitar de um medianeiro implica que o homem tem de cumprir sua parte do pacto. Era essa a fraqueza da lei. Existia obediência de quem não tinha poder de cumpri-la. Ou melhor dizendo, ela exigia a obediência de quem não tinha poder de cumpri-la. Não existia obediência nessas pessoas. Quando fez sua promessa a Abraão, Deus era a única parte contratante. Eis a força da promessa, tudo dependia de Deus e nada do homem. Não havia medianeiro porque não era necessário. Embora pareça haver uma contradição entre esse argumento e o fato de mais tarde Cristo ser mencionado como mediador da nova aliança, Hebreus capítulo 9, versículo 15, a palavra mediador tem um outro sentido. Moisés serviu de mediador recebendo a lei das mãos de Deus e entregando-a ao povo, o povo de Israel. Ele era o homem do meio, o representante do povo. Cristo era o mediador da nova aliança em sentido muito mais elevado. Antes que Deus pudesse com justiça dispensar as bênçãos dessa aliança, o Senhor Jesus tinha de morrer. Assim como unicamente a morte pode pôr em vigor o testamento de qualquer pessoa, também a nova aliança tinha de ser selada com o sangue de Jesus. Ele tinha de dar a si mesmo em resgate por todos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. Cristo não apenas assegura as bênçãos da aliança para seu povo, como também mantém um mundo que lhe é antagônico, me mantém afastado do mundo, que é contrário à minha nova natureza que eu tenho em Cristo. Ele age assim como sumo sacerdote e advogado, o que também
faz parte do seu trabalho de mediador. Por acaso a lei pôs de lado as promessas ou ocupou seu lugar? De modo nenhum. Se fosse possível dar uma lei pela qual pecadores pudessem atingir a perfeição requerida por Deus, então a salvação certamente viria pela guarda da lei. Se Deus pudesse conseguir os mesmos resultados desta maneira, não teria enviado o Filho do seu amor ao mundo para morrer pelos pecadores. Mas a lei tinha muito tempo e muitas promessas para demonstrar que não podia salvar pecadores. Nesse sentido, estava enferma pela carne. Romanos capítulo 8, versículo 3. O máximo que a lei podia fazer era mostrar aos homens sua condição desesperada e convencê-los de que a salvação podia ser obtida apenas pela graça de Deus. O Antigo Testamento mostra que todos os homens são pecadores, incluindo os que estavam debaixo da lei. Era necessário que o homem fosse totalmente convencido do pecado, a fim de que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa da salvação concedida aos que creem. As palavras-chave no versículo 22, aí desse capítulo 3 de Gálatas, são fé, concedida e creem. Não há menção das palavras obras ou guardar a lei. Fé aqui refere-se à fé cristã. Trata-se da época que começou com a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e com a pregação do Evangelho no dia de Pentecostes. Antes disto, os judeus, encerrados como se estivessem numa prisão ou sob custódia, eram cercados pelas demandas da lei e, visto que não podiam cumpri-las, precisavam limitar-se ao caminho da fé para a salvação. Sob a lei, o povo estava confinado até que fossem anunciadas no Evangelho as novas gloriosas da sua libertação da escravidão da lei. A lei é descrita como um guardião e guia de crianças, ou como um aio, ou seja, um tutor. Isto enfatiza a ideia de ensinamento. A lei ensinou lições acerca da santidade de Deus, da pecaminosidade do homem e da necessidade da expiação do pecado. Aqui a palavra é usada para descrever aquele que exerce disciplina, ou seja, o aio e supervisão geral sobre menores ou pessoas imaturas. As palavras para nos conduzir não se encontram no original, que nós temos nesse versículo 23 de Gálatas capítulo 3, onde nós temos o aio para nos conduzir. A palavra para nos conduzir não se encontra no original, mas foram introduzidas pelos tradutores. Omitindo-as, se omitir o versículo ensina que a lei foi guardiã dos judeus até Cristo, isto é, até a vinda de Cristo, ou tendo em vista a vinda de Cristo. De maneira especial, a lei conservou o povo de Israel como nação distinta pelas regras que diziam respeito ao casamento, à propriedade, aos alimentos e etc. Quando veio a fé, ela foi anunciada primeiramente a essa nação que havia sido conservada miraculosamente através dos séculos. Justificação por fé foi prometida baseada na obra redentora completa por Cristo, o Redentor. A palavra grega que está traduzida por aio, a palavra grega paidagogos, de onde vem a palavra pedagogia, significa literalmente um condutor ou líder de crianças. Geralmente, era um escravo que levava a criança à escola e depois ia buscá-la. Às vezes, ele era o próprio professor. Se você está acompanhando Gálatas capítulo 3, note o versículo 25 deste capítulo. A lei é o aio. Mais uma vez, ou seja, quando a fé, uma vez que a fé em Cristo é aceita, o crente judeu já não permanece subordinado à lei. Quanto menos os gentios.
como os Gálatas, que nunca estiveram debaixo da lei. O versículo 24 ensina que o homem não é justificado pela lei. O versículo 24 ensina que o homem não é justificado pela lei, e o versículo 25 ensina que a lei não é uma regra de vida para aquele que é justificado. O versículo 26, nós podemos, ali se observa a mudança das promessas pessoais de nós, os pronomes pessoais de nós para vós. Ao falar dos judeus como nós, Paulo mostra que estavam confinados sobre a lei até a vinda de Cristo. A lei manteve-os um povo separado para quem a justificação pela fé poderia ser pregada. Depois de serem justificados, deixaram de estar debaixo da lei e seu caráter distintivo como judeu cessou. Daqui até o fim do capítulo, o pronome vós inclui os salvos entre os judeus e os gentios. Todos esses são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A união com Cristo, que acontece no momento da conversão, é confessada pelo batismo em Cristo. Note isto no versículo 27 deste capítulo 3 de Gálatas. Esse batismo não torna a pessoa membro de Cristo ou herdeira do reino de Deus. Trata-se apenas de uma identificação pública com Cristo, o qual Paulo descreve como revestir-se de Cristo. Assim como o soldado se declara membro do exército por vestir a farda, do mesmo modo um crente se identifica como pertencendo a Cristo por ser batizado na água. Por esse ato, ele confessa publicamente sua submissão à liderança e à autoridade de Cristo. Ele mostra visivelmente que é filho de Deus. É claro que o apóstolo não está sugerindo que o batismo na água une uma pessoa a Cristo. Seria repudiar completamente sua tese básica de que a salvação é somente pela fé. Tampouco Paulo trata do batismo do Espírito Santo, o que coloca o crente no corpo de Cristo, como nós temos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. O batismo do Espírito Santo é invisível. Não há nada que corresponda a um revestimento público de Cristo. Esse é um batismo em Cristo. Como os israelitas foram batizados em Moisés, identificando-se com ele como seu líder, da mesma maneira, os crentes hoje são batizados em Cristo, significando que reconhecendo como seu verdadeiro Senhor, o batismo do crente significa também o sepultamento da carne e os esforços dela para conseguir justiça. Significa o fim da velha maneira de viver e o começo da nova. Sendo batizados na água, os Gálatas confessaram que haviam sido mortos com Cristo e que foram sepultados com ele. Assim como Cristo morreu para a lei, do mesmo modo os Gálatas estavam mortos para a lei e não deviam desejar estar sujeitos a ela como regra de vida. Assim como Cristo, por sua morte, derrubou a distinção entre judeus e gentios, eles devem fazer morrer suas diferenças nacionais. Revestiram-se de Cristo no sentido de que levavam uma vida nova à vida de Cristo. A lei distinguia entre essas classes. Por exemplo, a distinção entre judeus e gentios era exigida em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, capítulo 14, versículos 1 e 2. Na oração matinal, um judeu sempre dava graças a Deus de não ter nascido gentio, escravo ou mulher. Essas diferenças desapareceram em Cristo, isto é, no que se refere à aceitação da parte de Deus. Ele não prefere os judeus aos gentios. O homem livre não é favorecido em relação ao escravo, nem é o homem mais privilegiado que a mulher. Todos estão no mesmo nível, porque estão em Cristo Jesus. Não devemos fazer que esse versículo diga mais o que diz. Quanto à vida diária, para não falar no ministério público na igreja, Deus reconhece a distinção entre macho e fêmea. O Novo Testamento contém instruções endereçadas a cada um desses grupos. Também fala em separado a escravos e a amos.
Mas para obter a bênção de Deus, essas coisas não contam. O que importa é estar em Cristo Jesus. Isto se refere à nossa posição no céu e não à nossa condição na terra. Perante Deus, o crente judeu em nada é superior ao pagão convertido, ou seja, a um gentil convertido. Todas as distinções que a lei fazia são engolidas na sepultura comum que Deus providenciou, ou seja, o salvo, ele morre com Cristo e ressuscita uma nova criatura. Como é loucura, portanto, os crentes procurarem mais santidade por levantar diferenças diferenças que Cristo aboliu. Enganados, os Gálatas foram induzidos a crer que podiam se tornar os descendentes de Abraão por guardar a lei. Paulo mostra o contrário. Cristo é o descendente de Abraão. A herança prometida a Abraão foi cumprida em Cristo. Quando os pecadores creem em Cristo, são unidos com ele. Assim, tornam-se descendência de Abraão e em Cristo herdam todas as bênçãos de Deus.